Mas é bem discrepante, né? Porque, por exemplo, nós pegamos o Alexandre de Moraes, ele colocou esse mandante do assassinato da Marielle em prisão domiciliar, ou seja, vai cumprir a pena dele dentro de casa. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que foram presas no 8 de janeiro e estão lá apodrecendo na cadeia, morrendo dentro da cadeia, muitas vezes porque quebrou uma janela ou porque pichou. Temos pessoas... Deve morrer? Eu acho que deve, Por quê? Porque eles são uns filha da puta, assim, sabe? Os caras foram pagos pra ir lá e destruir um patrimônio, que tentaram jogar a culpa em uma outra pessoa. Aí filme. Não, política se discute, sim. É assim que a gente avança. Daí o filme ainda estou aqui. Ei, que isso, moça? Que isso, moça? Você considera que o ministro Alexandre de Moraes está sendo um guardião da nossa democracia e da nossa Constituição? Não. Não? Você acha que ele vem falhando no papel dele como ministro do STF? Bastante. O que você achou do caso da Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada junto com seu motorista no Rio de Janeiro? Um absurdo, né? Até por sinal da minha cidade também, Rio de Janeiro, pessoal envolvido com política também, recentemente. O cara sofreu 4 tiros, foi viajar com a família, ele, a esposa e o filho. O que você acha que tem que acontecer com assassinos cruéis, como esse caso da Marielle e outros? Justiça, né? Tem que ter justiça. Cumprir prisão dentro de casa é uma forma de justiça, na sua opinião? Não acho. Fica muito cômodo, né? Fica muito cômodo. Fica doce, não fica? Se pegar um assassino e colocar ele dentro da sua própria casa para cumprir pena? Não dá, não. Fica muito cômodo. Existem vários presos políticos hoje, por conta do 8 de janeiro, que foram se manifestar em Brasília. Realmente houve quebra-quebra, vandalismo e tudo mais, mas essas pessoas estão presas há vários anos ali, estão com penas altíssimas e de uma forma desequilibrada para os seus crimes. Você acha que é justo essas pessoas estarem presas? Não, de forma alguma, até por sinal, novamente, até parece coincidência, mas tem um pastor da minha cidade, até por sinal já está preso há 2 anos já, família mexe com barbearia, o filho dele corta o cabelo comigo, constantemente desabafa comigo, o pai desenvolveu problema no coração, dentre outras coisas. Por conta da prisão. Por conta da prisão. Tá. Muitas dessas pessoas estão presas a mando do ministro Alexandre de Moraes. E esse mesmo ministro hoje colocou praticamente em liberdade, colocou para cumprir prisão domiciliar Chiquinho Brazão, o mandante do assassinato da Marielle. O que você pensa sobre isso? Injusto. Você acredita que o ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo um guardião da nossa democracia, da nossa Constituição, sim ou não? Assim, como estudante de direito, eu acho que tudo tem limite e eu acho que proteger a Constituição. E eu acho que isso, na verdade, é o verdadeiro patriotismo. Eu acho que ele cumpre com a missão dele dentro do possível, né? Claro que existe uma questão partidária, né? Que essa questão muito diplomática. Você acha que tem parcialidade ou não? Acho que sim, eu acho que a proteção da Constituição, ela é soberana, eu acho que não é sobre o Alexandre de Moraes especificamente, mas ele cumpre como papel de ministro proteger a Constituição, que é o maior bem do Brasil hoje em dia. Então tá fazendo um bom trabalho, na sua opinião? Razoável. O que você acha que deveria acontecer com os assassinos da Marielle Franco, com as pessoas que tiveram envolvimento com esse crime tão bárbaro? Eu acho que a justiça tem que ser feita, né? Uma coisa que realmente está atrasando bastante. Todo mundo procura essas respostas de uma maneira mais decisiva e não está acontecendo. Eu acho que, humanamente falando, eu acredito que eles têm que pagar bem caro por isso, mas constitucionalmente falando, acho que eles devem ser presos, devem ser punidos de acordo com a pena e a parcialidade de cada um. Na sua opinião, uma pena dura? Sim. Legal. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o mandante do assassinato da Marielle Franco, Chiquinho Brazão, fosse colocado em prisão domiciliar. O que você pensa sobre essa atitude dele? Eu acredito que tem dinheiro envolvido, politicamente falando, então não consigo dizer pra você se ele fez certo ou se ele fez errado. Não é o que eu faria, eu não faria. Só que muita gente vai embora da cadeia pela prisão domiciliar. Ela tem as suas justificativas legais. Ela é dentro das diretrizes que eu não sei se ele tem algum problema de saúde, eu não sei como ele funciona, mas a prisão domiciliar ela tem esse incentivo de que dentro da cadeia ele não conseguiria sobreviver e acontece que a Constituição respeita o direito humano do preso. Respeita mesmo, nós temos vários presos políticos hoje por conta do 8 de janeiro, inclusive pessoas que morreram e outras que estão morrendo dentro da papuda. O que você pensa disso? A decisão do Alexandre de Moraes não está sendo favorável nesse sentido para essas pessoas. Sim, porque elas ainda não deram trânsito em julgado. Nem ele. Então, também não deveria ter solto. Também não acredito. Solto. Não acredito que ele também deveria ter solto. Então, realmente, ele está sendo um guardião da democracia ou está sendo um guardião dos seus próprios interesses e dos partidos que ele apoia? É uma pergunta muito, como é que eu posso dizer, tendenciosa. Alexandre de Moraes vem fazendo bem o papel de proteger a Constituição e guardar a nossa democracia? Eu acho que não. Não. Está sendo parcial para os seus próprios interesses? Com certeza. Sim? Sim. Vocês acompanharam o caso da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco? Sim.
foi assassinada brutalmente junto do seu motorista, independente de ser de esquerda, direita, era um ser humano e teve a sua vida interrompida por criminosos. O que vocês pensam que deveria ter acontecido com esses criminosos? Serem presos, condenados. Com certeza. Ficar preso, né? Porque Ficar preso, né? Não adianta simplesmente o cara... Brasil é só para alguns que ficam presos, né? Porque não são para todos. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que diz ser o defensor da nossa democracia, colocou, entre aspas, em liberdade para cumprir prisão domiciliar Chiquinho Brazão, que foi o mandante, o principal acusado de mandar matar Marielle Franco. Agora está em prisão domiciliar, com todas as regalias possíveis, cumprindo pena dentro de casa por um crime tão bárbaro. O que vocês pensam disso? Absurdo. Acho que não deveria estar nessa Com condição. certeza não. Com certeza Por não. isso que eu falei, assim, para alguns tem condenação, para outros, regalia. Você pensa que os presos do 8 de janeiro, aquelas pessoas que foram se manifestar em Brasília, houve realmente o vandalismo, você acha que essas pessoas receberam penas equivalentes aos seus crimes? Olha, eu acho que nem deveriam ter presos. Porque assim, tudo bem que tem alguns que fizeram vandalismo, que a gente não sabe qual lado que foi, mas eu acho que não deveria ter. Que o ministro Alexandre de Moraes está sendo um guardião da nossa democracia. Meu Deus! Eu vou meter Desculpe, política eu não discuto, porque minha opinião vai... Mas não tem problema, Não, olha só. não gosto. Não, se a senhora não gosta, eu respeito, mas assim, Política, é a porque opinião das nossa pessoas. política é uma vergonha. Eu concordo, mas a gente precisa debater, porque quando a gente leva, por exemplo, a senhora vem com uma opinião forte, a gente acaba muitas vezes conquistando outras pessoas pela sua opinião, porque as pessoas às vezes têm preguiça de pensar e parar para raciocinar. Isso atrasa o Brasil, porque se todo mundo fosse em cabeças pensantes, a gente não teria tanta corrupção, a gente não teria tantas coisas erradas. Sabe o que eu acho? Tá tudo errado. Mas me fala uma coisa, a senhora apoia o governo atual? De alguma maneira? De alguma maneira, sim, apesar de tudo que falam. E como eu digo, prefiro um ladrão que um assassino. Prefiro um ladrão Mas quem é o assassino? Bolsonaro. Quem ele matou? Muitos. Muitos? Não importando vacina na época da pandemia. As vacinas foram compradas. Ó. E as palavras dele? Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Imitando dores. Sim, foi Não no sou. mínimo Com aquela- com chato aquele isso, né? monte de cova sendo aberto. É. Não Eu sou. discordo dessas falas também. Não Mas assim, ó, sou. costumo defender o que é certo e o que é errado. A senhora acabou de dizer assim, ó, eu prefiro um ladrão. Mas e se a gente não tivesse um ladrão? Alguém honesto, que não existe. A senhora acabou de falar que o Lula é ladrão. Não, eu não falei. Falou, tá gravado. Eu prefiro um ladrão. Ah, mas a senhora falou, eu prefiro um ladrão. Prefiro. Se dizem que ele é ladrão. O que define eu um prefiro. ladrão? Não. O que define um ladrão? Ó, A gente tá conversando de forma Não, democrática. não. Não tem... Eu não votei nessa eleição, porque eu não queria nenhum nem outro. Então, assim, só que eu não tenho a terceira opção. Na verdade a gente tem, mas o Brasil tá polarizado, né? Mas essa não é a discussão. Olha só, eu queria trazer uma reflexão para vocês acerca do seguinte acontecimento. O Alexandre de Moraes, muitas pessoas defendem que ele é um defensor, um guardião da democracia, da Constituição. Muitas pessoas levantam essa bandeira. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? não sei. Não? Ainda Tem sei, dúvidas? sei. O que vocês acham que tem que acontecer com o assassino e o mandante do assassinato da Marielle Franco? Eu acho que eles deveriam ser descobertos e... Já foram. Não, assim, Foi um miliciano do Rio de Janeiro, um assassino de aluguel e o Chiquinho Brazão, que foi o mandante. Então, eu acho que O eles que já deveriam pagar. fizeram? Acontece que a lei aqui no Brasil, vamos supor assim, se você tem grana, você não paga pelo crime que você comete. Teve um ambulante no Brás que foi assassinado por um PM, que o PM falou que foi por defesa, autodefesa. Então, assim, pro PM não vai acontecer nada. O ambulante já morreu, perdeu a vida. É a mesma coisa desse cara. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele tem grana. Mas é bem discrepante, né? Porque, por exemplo, nós pegamos o Alexandre de Moraes, ele colocou esse mandante do assassinato da Marielle em prisão domiciliar. Ou seja, vai cumprir a pena dele dentro de casa. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que foram presas no 8 de janeiro e estão lá apodrecendo na cadeia, morrendo dentro da cadeia, muitas vezes porque quebrou uma janela ou porque pichou. Temos pessoas... Deve morrer? Eu acho que deve. Por quê? Porque eles são uns filha da puta, assim, sabe? Os caras foram pagos pra ir lá e destruir um patrimônio, que tentaram jogar a culpa em uma outra pessoa. Aí você já tá me colocando, você fala que você não é de partido nenhum.
Mas você coloca ali pra gente discutir sobre o partido. Não, eu tô defendendo aqui contra o assassinato da Marielle. A Marielle é de esquerda. Não. Não mudei, são exemplos que acontecem de insegurança jurídica e de anomalias jurídicas. Agora, vamos pra trás, acabou de... Tá aí o filme. Não, política se discute sim. É assim que a gente avança. Tá aí o filme, ainda estou aqui. Ei, que isso, moça? Que isso, moça? Só não haja com violência. Por favor, tá sim, você tá indo pra cima dela, pô. Tá indo sim, calma aí, gente. A gente tá conversando numa boa, eu não destratei você, não tem problema nenhum. Mas você tá nervosa por quê, pô? Não, porque vocês manipulam a frase. Não manipula, eu tô conversando com a senhora numa boa. Não tô te desrespeitando, não tô desrespeitando a moça ali. Como que você... Victor. Muito bem. Se a senhora disser pra mim que não quer participar do vídeo, não participa, não tem problema nenhum. Não. Eu só queria entender o seguinte, por que quando é pra um lado funciona e pra um lado não? Porque agora, Marielle, e aí tá o filme, ainda estou aqui. O que aconteceu na época da ditadura, da repressão? O que tem a ver o filme com a Marielle? Mas tem, por que estão endeusando a Marielle? Foi morta porque ela era de esquerda? E na época da repressão, você conheceu a Operação Parazar? Mas eu nunca endeusei a Marielle, ao contrário. Eu era contra as pautas dela. Mas eu acho que ela é um ser humano. Não. Ó. Muitos seres humanos que não são Marielle são mortos. Inclusive o Clezão, que foi morto dentro da Papuda, preso pelo Alexandre de Moraes. A senhora acha isso justo? É o que eu acho, uma sujeira política. Eu também acho. Mas a senhora acha acha justo uma pessoa morrer dentro da cadeia simplesmente porque foi se manifestar? Claro que não. Eu acho um absurdo tudo que os políticos e a ideia faz. Meu nome é Victor Ruiz e eu luto para impedir que as mentiras da esquerda avancem e contaminem ainda mais a sociedade. Se você quer me ajudar a continuar esse trabalho, acesse livepix.gg/Victor Ruiz e contribua. Tamo junto e até a próxima.